Então, pronto, quando a gente já está gravando, demorou um pouquinho para começar a gravar, mas agora já estamos gravando. Boa noite para vocês, meu nome é Laís, eu sou psicóloga. Vou falar com vocês hoje sobre a Política Nacional de Imunização, é a nossa aula demonstrativa número 2. Como eu disse ontem, né, antes, a aula de hoje, né, aqui a gente está fazendo propaganda assim, do nosso curso para residência, mas nós não queremos deixar de lado a qualidade do nosso conteúdo para vocês. Então, nós realmente vamos dar uma aula aqui para vocês sobre PNH, só que é uma aula introdutória. O que vocês vão aprender aqui é a introdução sobre a Política Nacional de Humanização, e a gente vai detalhar mais durante o curso que a gente está planejando para o Prepara Psi, tá? E como eu dizia para vocês, eu estava me apresentando, meu nome é Laís, eu sou graduada em Psicologia pela UFG, me formei em abril de 2014, sou especialista em Psicologia do Trânsito, especialista em Saúde da Família e Comunidade, e essa especialização de Saúde da Família e Comunidade foi residência multiprofissional. Então, como eu sempre falo, estudar para residência aqui no nosso curso é estudar com quem já trilhou esse caminho, já concluiu e que pode contribuir para você na sua trajetória. Depende de você, mas se você puder ter uma pessoa para te ajudar, para te mentorar, né? Porque aqui não é só o conteúdo em si, a gente está mentorando esses alunos também. Por isso que é ao vivo, por isso que a gente prima pelas aulas ao vivo, porque a gente vai ensinando, né, todo esse processo para chegar na residência multiprofissional. Para mim não foi fácil, porque na época eu não tinha tanta informação quanto tem hoje, então não foi tão fácil, né? Assim, não tinha tanta gente falando sobre isso. Então, para vocês, eu acredito que vai ser bem mais tranquilo do que quando foi para mim. Então, vamos lá começar a nossa segunda aula, né? E o que seria essa Política Nacional de Humanização? A Política Nacional de Humanização, ou PNH, ela não é uma política para tornar as pessoas mais humanas. Por quê? Porque as pessoas já são humanas. Mas para trazer, né, um bom atendimento, uma qualidade no atendimento para a população dentro do SUS e um atendimento diferenciado, de forma que a gente não olhe o paciente como um simples corpo a ser modificado a partir de uma doença, mas, assim, uma pessoa com toda a sua subjetividade, com tudo que ela traz, a bagagem que ela traz no momento que ela pisa numa unidade de saúde. E a Política Nacional de Humanização, a PNH, ou Humaniza SUS, ela foi criada em 2003, mas não existe uma portaria específica para ela. Não tem uma lei, uma portaria que diz assim, ó, a Política Nacional de Imunização é assim, assim, assado. Ela é uma política que tem cartilhas, que a grande maioria das políticas, né, de saúde tem uma normativa para isso. Agora, a PNH, não. Ela tem cartilhas, ela tem estudos sobre isso. E por quê? Porque ela é uma política transversal. E o que seria uma política transversal? É um modelo de atendimento que ele tem que ser o mesmo, né? Assim, não o mesmo, mas seguir a mesma lógica desde a atenção primária até a alta complexidade, passando por todos os setores da área de saúde. A humanização, a PNH, ela tem que atravessar todos os setores. Então, se você for fazer qualquer programa de residência, você vai ter que estudar a PNH, porque a PNH ela faz parte de todo o sistema de saúde, tá bom, pessoal? Até mesmo se você for fazer um concurso, qualquer prova que seja na área de saúde, sempre cai uma pergunta ou outra de PNH. E como eu dizia para vocês, ela não tem uma normativa específica para isso, geralmente são questões reflexivas. Então, vocês têm que ficar muito atentas à lógica da PNH para você entender a questão. E ela tem 3 elementos que são fundamentais para ser trabalhados, que são os gestores, os profissionais de saúde
e os usuários. Esses três elementos, né? E é até uma questão de lógica, porque tem que ter quem gere o sistema, né, que é o gestor, quem faz a administração desse sistema, tem que ter quem executa, que é o profissional de saúde, e tem que ter aquela pessoa que é o usuário do sistema, né, que é a população de uma forma geral. Então, nós temos esses três atores na PNH. A intervenção ela é sempre relacionada a gestores, profissionais de saúde e usuários. Não é só o profissional de saúde que tem que ter essa visão da PNH, não. O gestor também tem que ter. A gestão, a sala do gestor também tem que ter essa lógica da PNH. Porque a PNH, além dessa ideia de, como que fala? Essa ideia de ideais mesmo. Ela também tem muito a ver com a parte física do ambiente de saúde. Nós vamos ver daqui a pouco. A PNH, ela vem para implantar, sim, o SUS que dá certo. Essa expressão é muito comum dentro da área de saúde, o SUS que dá certo. Vou tomar uma aguinha aqui e a gente passa para o próximo slide. Antes disso, né, uma coisa muito importante é que a PNH ela vem para promover a valorização dos sujeitos, a solidariedade entre os atores, e assim, essa solidariedade não é só para com o paciente, por exemplo, é a solidariedade de todos, tá? O gestor tem que ter solidariedade com o trabalhador tem que ter solidariedade com o gestor, com o paciente. Então, é dessa forma. Melhorar a comunicação entre as pessoas, trazer uma transformação, a corresponsabilização, a autonomia dos sujeitos. Essa transformação é sair mesmo desse modelo biomédico, curativo, e ir para um modelo mais humanizado, biopsicossocial. Então, a PNH ela vem muito nessa pegada aqui. E ela tem diretrizes e princípios. Se você for responder uma prova, você tem que saber diferenciar o que é uma diretriz e o que é um princípio. A diretriz é o quê? É aquilo que direciona alguma coisa. Já o princípio é como se fosse o valor. Você não tem seus princípios, aqueles princípios que são inegociáveis na sua vida? Pois então, a PNH também tem, tá? Mas primeiro nós vamos falar das diretrizes. E quais seriam essas diretrizes? Nós temos a diretriz do acolhimento. O acolhimento é uma coisa que tem que acontecer, como eu disse para vocês, em todos os níveis de saúde, e não é específico de categoria. Por exemplo, o técnico de enfermagem faz muito, entre aspas, triagem. Não é só essa pessoa que tem que fazer esse acolhimento. Até mesmo a PNH ela vem para romper com essa ideia de triagem, porque a triagem em si é uma coisa muito técnica, ela não gera aproximação com o paciente. Já o acolhimento, ele pode ter, sim, essa parte da triagem, né? Ele pode, por exemplo, aferir a pressão arterial do paciente, fazer, pesar, medir, mas não é só isso. Ele vai realmente adentrar no universo daquele paciente e naquela demanda que ele traz. Então, o acolhimento, ele tem que ser realizado por todos os profissionais de saúde que atendem aquele paciente. Ele não é um momento específico em si. É claro que, por exemplo, a gente chama de acolhimento alguns lugares específicos, por exemplo, quando eu trabalhei numa UPA 24 horas, quando o paciente precisava de um atendimento de psicologia ou de serviço social, a gente chamava de acolhimento, que a gente acolhia aquela demanda, avaliava e dava um direcionamento. Mas, né, o acolhimento, ele não tem que acontecer necessariamente naquele setor daquela forma, não. Todo mundo tem que se responsabilizar. Então, vem a corresponsabilização. Todo mundo tem que se responsabilizar pelo acolhimento. Até mesmo o gestor. Porque se um paciente precisa falar com um gestor dentro de uma unidade de saúde, ele tem que ser bem acolhido. Vocês concordam comigo? Então, o acolhimento é uma coisa que tem que ser realizada por todo mundo. A gente acolhe um paciente da mesma forma que a gente gostaria de ser acolhido. A ideia é essa.
você vai acolher aquela pessoa, você vai validar aquela demanda dela, da mesma forma que você gostaria de ser acolhido, ou você gostaria que sua mãe, o seu pai, o seu irmão, algum parente seu fosse acolhido. E também, uma coisa muito importante do acolhimento é a classificação de risco. Isso também pode cair em prova. Por quê? Porque antes, a triagem ela era feita de uma forma mais artesanal. E aí, com o passar do tempo, foram se desenvolvendo as técnicas de classificação de risco e as pessoas começaram a entender que alguns pacientes têm demandas mais urgentes e às vezes até emergentes, e alguns pacientes podem esperar mais um tempo. Então, tem que haver essa classificação de risco, inclusive dentro da saúde mental, principalmente em situações de urgência e emergência, para a gente saber qual paciente é prioritário naquele momento ou não. Então, a classificação de risco ela é muito importante para a PNH, porque ela vai ajudar a organizar esses usuários aí dentro do sistema. Então, ela é a principal metodologia de inserção do sujeito no sistema. Na atenção primária, por exemplo, tem que ser feita a classificação de risco. Não é o que a gente vê na grande maioria das unidades básicas de saúde pelo Brasil, mas é o que tem que ser realizado. E nos outros setores também tem que ser feita essa classificação de risco. Mas cada um também vai ter a sua especificidade, levando em consideração não somente as características físicas do paciente, o risco de morte, mas também a vulnerabilidade desse paciente. Se é um paciente em situação de rua, se é um paciente em situação de violência doméstica, e dentre outras situações aí de vulnerabilidade, tem também um grau de risco diferenciado. Se é uma ideação suicida, né, que tem muito a ver com a questão de saúde mental, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora que você vai fazer a classificação de risco. Gestão participativa e cogestão. Essa gestão participativa é uma gestão democrática, é para inserir a democracia dentro do sistema de saúde. Tem outros dispositivos que contribuem na democracia, né, do sistema de saúde, por exemplo, o Conselho de Saúde, as conferências de saúde, mas a gestão participativa também, ela tem muito a ver com essa questão da democracia, de todo mundo ser ouvido, de trocas de ideias, de que o usuário pode ajudar, por exemplo, na melhoria dessa unidade. Aí vem, por exemplo, a questão da ouvidoria. Tem que ter uma ouvidoria para que esse paciente possa dizer que tem um problema lá naquela unidade que a equipe ou o gestor ainda não está vendo. Então, assim, é onde entra a cogestão, porque o usuário, a partir do momento que ele participa dessa gestão, ele é um cogestor. Na prática, muitas vezes isso não acontece, porque na prática a gestão ela é muito hierarquizada, né? Então, o gestor fala, eu quero que seja dessa forma e ponto final. Mas a PNH fala que tem que ser o contrário. O usuário tem que ser ouvido, o trabalhador de saúde tem que ser ouvido para haver essa mudança aí no sistema como um todo. A escuta, né? Essa palavra escuta é uma palavra muito importante aí nessa gestão participativa e cogestão. Temos também a ambiência. A ambiência, a questão física das unidades de saúde. A estrutura física, ela tem que ser adaptada para a demanda da população. Se é uma estrutura antiga, que não está dentro das normas, que não gera um acolhimento, que você entra lá, você fica mais com vontade de sair do que de ficar, é um ambiente que não tem ambiência. Olha só. Agora, se você entra numa unidade, não necessariamente assim demanda tanto dinheiro, mas às vezes até de organização mesmo. Você entra numa unidade, ela está organizada, ela está sinalizada, você entra, você sabe aonde você precisa ir primeiro, para você dar início aí no sistema. Você está toda cheia de informações, sem poluição visual, claro, mas está cheia de informações. Ela está uma unidade acessível, né? Que aí entra também a acessibilidade.
Uma pessoa com deficiência, ela vai entrar, ela vai conseguir transitar dentro dessa unidade de saúde. Isso aí é ambiência. Isso é muito importante, por mais que às vezes a gente pense assim que a PNH é mais uma ideia, não, mas ela também prega questões concretas, né? Assim, questões objetivas, vistas a olho nu. Tá? O projeto arquitetônico daquela unidade de saúde tem que ser adaptado para a demanda daquela população. Clínica ampliada e compartilhada. A clínica ampliada e compartilhada tem muito a ver com o que fazer do profissional de saúde dentro daquela unidade. Essa clínica é o quê? Eu, psicóloga, sair da minha caixinha, que fico lá só fazendo a psicologia clínica clássica e ampliar o meu ver, a minha forma de enxergar a psicologia, procurando, né, a interprofissionalidade. Tá bom, pessoal? Essa palavra interprofissionalidade cai muito em prova. Tem artigos que vocês podem ler, né, disponíveis aí no Google, só você digitar aí interprofissionalidade, vai achar um monte de coisa. Mas é muito importante ler sobre isso. Mas é realmente romper com esse modelo mais dentro da caixinha mesmo. Cada profissional na sua caixinha, mas é uma clínica dialogada, compartilhada. Essa é a ideia da clínica compartilhada. Então, nós vamos romper com a fragmentação dos saberes de cada especialidade, porque hoje a gente sabe que cada área foi se especializando, né? A ciência evoluiu tanto de forma a fragmentar os saberes. E o ser humano, a gente sabe que ele é muito mais amplo que isso. Ele é muito mais amplo do que só uma hipertensão, por exemplo. Ele é muito mais amplo do que o fato dele fumar. Então, pensar nesse sujeito de uma forma ampliada, dialogada. Aí entra alguns instrumentos, como o projeto terapêutico, o apoio matricial, tudo isso dentro dessa clínica ampliada. Tá bom, gente? Então, vamos aqui dar segmento, né? Valorização do trabalho e do trabalhador. Consiste na valorização da participação do trabalhador nos processos de decisão. Isso aí eu já até falei para vocês. É o trabalhador de saúde ser ouvido pelo gestor. Ele dizer assim, olha, esse programa que você implantou agora não está dando certo. A população não aderiu, e o que, que nós vamos fazer? Né? Por exemplo, eu já trabalhei em unidade, né? Que às vezes eu estava percebendo, eu estava sendo exigida a fazer determinado tipo de grupo e não estava dando certo, a população não queria aderir e o gestor queria insistir naquilo. E aí eu tive que conversar e tudo mais para não dar sequência, porque aquilo ia gerar perda de tempo, né? E dinheiro também para a unidade, para a questão financeira da unidade. Tirar aqui a blusa de frio, que agora eu senti calor. Defesa dos direitos dos usuários. Existe uma carta dos direitos dos usuários, viu, gente? Essa carta dos direitos dos usuários, é bem sonoro falar isso, mas essa carta, ela fala quais são os direitos dos usuários dentro do sistema de saúde e ela é para garantir a defesa dos direitos, tá? Não é só a pessoa, não tem o direito só de acessar o sistema e ficar caladinho, não. A pessoa tem o direito também de ser levada em consideração a sua própria demanda. E agora nós vamos falar dos princípios, vou falar dos principais aqui para vocês, que é o da transversalidade, que eu disse para vocês já, que é que a PNH ela tem que atravessar, a palavra é essa, atravessar todo o sistema de saúde. Então, é isso, ela está presente em todas as esferas do SUS, não somente concentrada em só um nível de atenção. Tem níveis de atenção que estudam mais a PNH, né? A atenção primária estuda muito a PNH, mas ela tem que ser passada por todos os níveis de atenção. Vocês já entraram assim, numa unidade de saúde ou no hospital que deu mais vontade de sair do que de ficar lá dentro, mesmo estando doente? Então, várias vezes. Pois então. Então, muito provavelmente, essa unidade ela não estava
devidamente adaptada com a política, né? A Política Nacional de Humanização. Outro princípio é a indissociabilidade entre atenção e gestão. Então, não tem essa de dizer assim, que a atenção está lá no seu mundinho, né, que a prestação do serviço está lá no seu mundinho e a gestão está lá no seu mundinho. Não, tem que ter o diálogo. São indissociáveis a atenção e a gestão. A minha residência, por exemplo, ela foi 1 ano de atenção e 1 ano de gestão. Primeiro ano, 2019, eu fiquei em NASF, consultório na rua, fiquei em equipe que não tinha NASF também. Então, assim, foi uma experiência bem diversificada. E aí, o segundo ano, eu fiquei na gestão em saúde. Eu fiquei em três tipos de esferas, não esferas de tipo estadual, municipal e nacional, mas 3 esferas de gestão, que foi distrital, né, que lá, aí no DF chama de COAPS, que é a Coordenação de Atenção Primária à Saúde. Fiquei na DIRAPS, que é uma diretoria regional de Sobradinho, e dentro da DIRAPS eu fiquei num setor específico lá, que é o setor de avaliação e monitoramento, chama, agora não fugiu o nome, mas é um setor de avaliação e monitoramento, é muito massa, que mexia com estatística, para quem gosta, era só estatística. Estatística de Covid, especificamente. Só estatística de Covid, avaliação e monitoramento. E, por último, fiquei numa gestão de uma unidade básica de saúde, na Ceilândia, que esse a gente teve que ir presencial mesmo, todo santo dia, durante a pandemia. Mas foi, assim, uma experiência muito boa nessa área de gestão. Eu aprendi muita coisa mesmo. Então, foi muito legal trabalhar nessa área. E o protagonismo, a corresponsabilidade, a autonomia dos sujeitos e coletivos. É realmente a participação popular dentro da PNH, né, pessoal? É muito importante. É a corresponsabilização, né? O usuário, ele se sente também responsável por aquela gestão, ele reconhece seu papel na construção de saúde, que a saúde, ela é um contínuo, não é tipo, eu estou saudável. Não, eu tenho saúde para poder estudar, trabalhar, fazer as coisas que eu gosto. Então, saúde ela é um contínuo, né? Então, o sujeito ele tem que participar disso, porque o principal interessado é ele mesmo. Então, tem que ter essa corresponsabilidade. Então, eu tiro aquela postura de paciente, por isso que vocês vão ver aí na política nacional de humanização, ou qualquer outra política do SUS, não vai aparecer, assim, dificilmente na literatura vocês vão encontrar a palavra paciente, porque ele sai dessa postura passiva daquela pessoa que está paciente, mas passa a ser um usuário do sistema, que ele é ativo e responsável pela sua própria saúde. Tá, pessoal? E até mesmo, né, essa ideia de paciente, ela vem da história, né, do cuidado, porque o paciente antes era que, na verdade, na psicologia clínica, a gente ainda chama de paciente, a gente tem um certo apego por essa palavrinha, né, paciente. Eu gosto dela, inclusive, eu tenho um paciente para atender agorinha, né, hoje não, mas assim, eu gosto dessa frase, mas a ideia da política nacional, né, de uma forma geral, é romper com essa ideia passiva, aquela pessoa que recebe o tratamento, mas é aquela pessoa que produz a própria saúde também. Porque o que adianta passar um remédio para o paciente ou para o usuário e ele não se responsabilizar com outras questões? Por exemplo, alimentação, exercício físico, não vai adiantar nada. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje minha mãe me deu uma bronca porque dizendo a ela que eu tinha que ter deixado a minha avó falar e eu ter deixado falar. Eu falei, mãe, essa é a minha especialidade. Eu tenho que falar. O que aconteceu? A minha avó foi no ortopedista, a glicemia dela estava 120 e poucos, e ele passou o remédio para diabetes para ela. Não encaminhou para nutricionista, não encaminhou para a unidade básica de saúde. Não, simplesmente passou o remédio e tchau.
e bença, não vai fazer o acompanhamento. Então, qual médico vai fazer o acompanhamento, né? Aí ela diz que ele ficou com dó dela ter que fazer dieta e achou mais fácil passar a medicação, né? Então, assim, é uma aula pública, mas ninguém sabe quem é o profissional e eu sou neta dela, eu posso falar. Eu achei, assim, que ele poderia ter encaminhado ela para uma unidade básica de saúde para avaliar e acompanhar, né, a longo prazo. Porque aí você, sua glicemia está um pouquinho alta. E aí, de repente, a medica, tchau e benção, qual é a responsabilidade que você está tendo com aquele paciente e você está conseguindo, inclusive, fazer ele se responsabilizar disso? Né? Então, esse que é o problema. E aí eu disse para ela, falei, vó, específico para tratar isso aí é na unidade básica de saúde, é público, vó, mas é o que mais trata esse problema. Vai lá. Então, que assim, caso de ferreiro, espeto de pau, né, gente? A vida é essa e a gente lida com isso. Então, é isso. Agora nós vamos para a questão, e como eu disse para vocês, a aula é bem introdutória, bem resumida, só para a gente ter uma ideia de como é PNH. No curso a gente vai detalhar mais. E eu trouxe uma questão para vocês, que a banca é a nossa querida e amada UFG. O cargo é para residência de biomedicina, tá bom? Para o Hospital das Clínicas mesmo, da UFG, do ano de 2021. Então, vamos ver o que está falando aqui, ó. A Política Nacional de Humanização alcança as diferentes ações e instâncias do SUS, engloba os diferentes níveis e dimensões da atenção e da gestão, buscando a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde. Os valores que norteiam as políticas são igualdade entre os sujeitos, descentralização da gestão, autossuficiência dos envolvidos, acesso universal aos serviços, autonomia e protagonismo dos envolvidos, descentralização da gestão, corresponsabilidade entre os sujeitos, acesso universal aos serviços, autonomia e protagonismo dos envolvidos, corresponsabilidade entre os sujeitos, vínculos solidários, participação coletiva em processo de gestão, igualdade entre os sujeitos, participação coletiva no processo de gestão, autossuficiência dos envolvidos, vínculos solidários. E aí, gente, o que vocês acham? Qual que é? Maria Clara, está desligado seu microfone. Assim, eu colocaria a letra C, mas eu não consegui ler tudo ainda. É só um chute assim por cima. O que você acha? Seu coisa aí. O que você acha? Qual delas? Tô pensando aqui também. É porque todas essas coisas, tudo tem umas pegadinhas, né? Aí tem que ler e reler, ler e reler. Vou reler. Vou colocar aqui a resposta para vocês, que a gente vai analisar. Pode ser? Pode. Você quer um pouquinho? Tudo faz. Então, vamos aí, ó. Letra C, Maria Clara. Por quê? Olha aqui, ó. Então, algumas palavras que vamos pela lógica. Letra A, autossuficiência dos envolvidos. Não existe autossuficiência. É pensar de forma coletiva. Então, não tem autossuficiência. O gestor precisa do trabalhador, o trabalhador precisa do paciente ou do usuário, o usuário precisa do gestor, precisa do trabalhador. Então, não tem autossuficiência dos envolvidos. E por aí já começa a pensar que está errado. B, autonomia e protagonismo dos envolvidos. Beleza. Descentralização da gestão? Então, descentralização da gestão existe mesmo, mas não tem nada a ver com a PNH. Entendeu? É isso que eu pensei. Pois então, letra C é isso mesmo. Autonomia, protagonismo dos envolvidos, corresponsabilidade entre os sujeitos, vínculos solidários, participação coletiva no processo de gestão. Isso.
Igualdade entre os sujeitos, participação coletiva no processo de gestão, autossuficiência de novo, nada a ver, né? Então, não tem isso. Tá bom, pessoal? Eu ficaria entre a B e a C, mas realmente a descentralização da gestão é de outra política, né? Exatamente. É da PNAB, se não me engano. Tá bom? Então, aqui, vou parar a gravação para a gente trocar umas ideias.